Oi, pessoal! Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre insônia. Eu já tinha ficado de postar esse vídeo aqui faz um tempo já, porque a demanda no consultório tem sido bastante em relação a isso, queixas de insônia, né? Dificuldades de conseguir dormir, problemas relacionados a isso. E a gente vê que na pandemia, esse momento atual que a gente está vivendo, isso aumentou bastante, né? Então eu acho muito importante a gente falar sobre esse tema e aqui eu vou colocar algumas explicações para vocês em relação aos fundos da insônia, o que podem causar insônia e as maneiras que a gente tem para lidar com ela, tá? Então vamos lá. Insônia. Primeiro ponto que a gente tem que descartar em quadros de insônia são relacionados às questões orgânicas, médicas, tá? Então, primeiro ponto é você fazer um check-up, você fazer exames médicos que descartem questões neurológicas, problemas disfuncionais aí relacionados ao biológico, disfunções hormonais, tá? Que podem sim causar esses transtornos, esses distúrbios aí endócrinos e tudo mais, que vão atrapalhar no sono, que vão interferir nas questões hormonais ou neurológicas, que vão deixar a gente mais ativo, mais acelerado ou tendo dificuldade de atingir o estágio do sono profundo. Então, descartadas as questões médicas, biológicas, orgânicas. Aí a gente vem para as questões emocionais, psicológicas, né? Quais são elas? São três: estresse, ansiedade e depressão. Sim, depressão também. Tem muitas pessoas que não entendem a insônia linkada à depressão, né? As pessoas tendem a achar que a depressão está mais associada à hipersonia, que seria o excesso do sono, vontade de dormir demais. Mas isso é presente sim, mas em alguns casos a insônia ela vem sim presente em quadros depressivos também, tá? E tem uma diferença aí que foi estudada em relação à insônia depressiva e à insônia ansiógena, tá? Eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Então, o primeiro ponto é da insônia linkada ao emocional psicológico, o estresse. Estresse é uma questão da vida moderna, né? Hoje em dia a gente tá aí super sobrecarregado, as pessoas têm às vezes até dois empregos, dois, três empregos para conseguir dar conta, tem a rotina familiar em casa, então são várias questões que podem influenciar aí em relação ao estresse, em relação a como a gente gerencia o nosso dia a dia e a gente lida com as emoções relacionadas às situações do cotidiano. E isso, se mal gerenciadas, mal administradas, podem afetar a nossa qualidade de vida e, consequentemente, a qualidade do sono, gerando insônia à noite, né? Então, essa sobrecarga, principalmente que veio na pandemia, de estresse relacionada à preocupação, relacionada inclusive sobrecarga de trabalho para quem está fazendo home office, que está estendendo aí os períodos de trabalho em excesso porque está em casa e aí se perde no horário quando vê trabalhou além da conta, e outros tipos de estresse que estão linkados ao isolamento social e tudo mais, né? Isso são fatores que se tem feito bastante presente e a gente tem recebido demanda clínica em psicologia, né, em psicoterapia, com relação a isso. E como que a gente resolve linkar a insônia linkada ao estresse, né? A gente aí em terapia vai fazer um trabalho em conjunto para avaliar como tem sido a sua rotina, o seu planejamento, como está a sua qualidade de vida no dia a dia ao longo da sua semana. Porque isso tudo vai fazer diferença na hora que você vai se deitar e vai dormir. Como você lidou o dia inteiro, tudo que você fez ao longo do dia inteiro para chegar à noite e conseguir desligar a sua cabeça, tá? Então, tudo isso é avaliado pessoalmente, individualmente para cada um, né? Porque cada um tem uma rotina singular, com aspectos singulares de como lida com cada questão, tá? Relacionado à insônia à ansiedade. A ansiedade, ela pode estar ligada de fato ser um transtorno de ansiedade ou ela pode simplesmente ser uma questão situacional de ansiedade, um momento pelo qual a pessoa está passando na vida, como é o caso da pandemia também.
né? É uma questão situacional, momentânea, que a pessoa antes não tinha esse problema e agora está manifestando ansiedade com relação a questões que estão ocorrendo aí devido à pandemia, né? Possibilidade de perda de emprego, ou então esse excesso de sobrecargas, ou excesso de informação, de notícia que tem deixado a pessoa ansiosa, com medo, né, de relação ao contágio, contaminação e etc. Ou então transtornos de fato de ansiedade aí de fundo emocional que também vão ser tratados em terapia, né? Questões mais linkadas aí a questões de vida, de história de vida e tudo mais. E a insônia ligada à ansiedade, então, ela costuma se manifestar mais com aquela característica de dificuldade em pegar no sono. Então a pessoa ela tende a demorar muito para conseguir dormir. Já lembrou daquela situação que você ficou virando de um lado para o outro na cama, quando você viu passaram-se ali 2, 3 horas e você não conseguiu ainda dormir? Né? Então, assim, isso realmente é angustiante, gera mais ansiedade ainda e fica mais difícil ainda você pegar no sono, né? E aí no dia seguinte você tem que acordar no determinado horário, você acorda cansado e aí o seu dia não rende e isso vira um ciclo vicioso, né? E aí você só vai conseguir dormir quando você tá esgotado de fato. Então, assim, isso é uma questão que afeta demais a rotina como um todo, afeta o nosso relógio biológico, afeta os nossos hormônios, afeta a nossa neuroquímica, então vai interferir inclusive nas nossas relações do dia a dia, a gente não vai estar disposto a fazer as coisas, a gente não vai estar disposto a se relacionar com o outro de uma maneira mais tranquila, né? Então a gente vai estar predisposto aí a ficar constante nesse estado de ansiedade, de nervosismo, de estresse, e isso vira uma bola de neve se não solucionado. Tá? E aí em psicoterapia, como que a gente trabalha isso, né, para resolver essa questão da insônia ligada à ansiedade? Também, assim como o estresse, a gente tem que avaliar toda a sua rotina, como tem sido o seu dia a dia, né? Como estão as questões de qualidade de vida, o que você tem feito e como você tem feito, em que horários você tem feito as suas funções, suas atividades todas, né? Em relação ao trabalho, em relação à atividade física, em relação à alimentação, tudo isso influencia depois no final do dia, quando você vai se deitar. E aí, além disso, a gente trabalha, a abordagem que eu trabalho, a terapia cognitivo-comportamental, TCC, ela tem técnicas que a gente chama de higiene do sono, que serão implementadas junto com o cliente, também de forma individual para característica de cada um e necessidade de cada um, né, com a sua rotina, o processo de higiene do sono. Esse processo de higiene do sono, ele vai te ensinar a modificar os seus hábitos para você conseguir ter uma noite de sono mais tranquila, com qualidade de sono melhor, atingindo o estado mais profundo do sono, para você realmente ter o sono restaurador e reparador, né? E conseguir no dia seguinte acordar nos horários pré-determinados, sem estar com aquela sensação de cansado, render melhor no dia a dia e melhorar toda a sua qualidade de vida, tá? Agora, a insônia ligada à depressão. A insônia ligada à depressão, o Instituto de Sono de São Paulo, eles fizeram uma pesquisa para verificar essa diferença, né? E entre a insônia da ansiedade e a insônia da depressão. E a insônia ligada à depressão, como que ela se manifesta? A característica principal dela é em relação não à dificuldade de conseguir dormir, como é da insônia da ansiedade, né? Do ansiógeno. A característica principal da insônia e depressão linkada à depressão é relacionada a ela acordar durante a noite. Então ela não tem dificuldade geralmente para conseguir dormir, pegar no sono. Ela dorme até que rápido, até que fácil, mas ela desperta no meio da noite, de madrugada, e tem muita dificuldade em retornar a dormir, ou às vezes nem consegue voltar a dormir, quando viu já amanheceu e ela acordou e não conseguiu de novo restabelecer o sono. Tá? Então, que também é extremamente prejudicial, porque da mesma maneira ela tá tendo sono ali prejudicado, cortado, né? E vai virar um ciclo vicioso, porque ela vai querer dormir o resto do dia, e isso gera aquela sensação de improdutividade, dá mais desânimo ainda, e a pessoa tende a ficar repetindo isso, né? Esse ciclo vicioso, porque por questões orgânicas mesmo, né? E aí, como que a gente trata isso também? Né? A insônia linkada à depressão. Da mesma maneira que as outras, a gente vai avaliar
todos os hábitos dela e de acordo com a característica da pessoa, com a questão da insônia, sendo ansiedade ou depressão, a gente vai ver o que a gente pode implementar no dia a dia de hábitos funcionais para a pessoa conseguir chegar lá na noite, durante o período da noite, fazer todo o processo também de higiene do sono adequado a ela e conseguir dormir de forma mais profunda e pelo menos de forma mais longa, né? Sem ter essas noites picadas aí de sono. Então, tudo isso a gente consegue trabalhar em terapia, tudo isso a gente tem técnicas que são essenciais para serem implementadas para melhorar a qualidade de vida e a qualidade de sono e cortar a insônia aí pela raiz, né? Quando a gente faz o processo de terapia, psicoterapia para tratamento de insônia, ela ajuda, assim, fundamental para você conseguir restabelecer o seu organismo biológico, o seu relógio biológico e toda a sua rotina e qualidade de vida com relação ao sono. E isso é hábito, é treino, né? Não é de primeira que consegue, geralmente leva aí pelo menos uma semana de treinamento para conseguir entrar no ritmo, mas os resultados são ótimos. A gente tem visto aí clientes, eu tenho atendido clientes que em 3 dias seguidos que implementou tudo o que foi traçado em terapia, mais o processo de higiene do sono que foi trabalhado, em 3 dias já conseguiu dormir uma noite inteira sem ter ficado acordando, no caso de depressão, né? Ou então de ter facilidade maior em pegar no sono, no caso de pessoas ansiógenas, né? Então, tem solução, tem tratamento, tá? Antes, certifiquem-se com um médico, se não são questões orgânicas. Descartando questões orgânicas, então a consequência com certeza é de fundo psicológico, emocional, né? E isso tudo a gente trabalha em terapia, com todo o suporte e com todas as orientações adequadas para o perfil de cada um, tá bom? Qualquer dúvidas, comentários ou se tiver interesse, se for essa a sua questão, o seu problema, né? Pode entrar em contato comigo, tem todos os meus contatos, eu vou deixar aqui embaixo e tem todos os meus contatos também na bio do meu perfil, tá bom? Até a próxima!